Quais erros tu deve evitar depois de fazer uma rinoplastia? Confere aqui comigo. Eu sou a Ana Luísa, sou cirurgiã plástica e neste vídeo eu vou compartilhar contigo alguns dos erros mais frequentes que eu vejo das minhas pacientes no cuidado pós-operatório da rinoplastia. O número 1, o uso de óculos. É muito frequente as pacientes esquecerem o cuidado da pressão da pele do dorso nasal e quererem usar óculos antes do autorizado. Óculos de sol, óculos de grau. Óculos de grau tem algumas artimanhas que a gente pode fazer para facilitar o uso. Tipo o uso intermitente, utilizar algum anteparo entre o óculos e o nariz para evitar a pressão local, mudar ele de posição. Mas o óculos de sol, basicamente, o ideal seria evitar, já que não é uma coisa estritamente necessária. Quando, então, é autorizada a utilização dos óculos? O ideal seria que, a partir de um mês de pós-operatório, a gente possa começar a usar. Baixar a cabeça. E agora eu estou me referindo ao pós-operatório imediato, principalmente aquela primeira semana de pós-operatório. As pacientes que querem fazer alguma atividade do tipo escovar os dentes ou fazer algum tipo de leitura, por vezes esquecem, acabam baixando a cabeça. Esse ato de flexão da cabeça, ele acaba aumentando o fluxo nasal, podendo incorrer com sangramentos locais, piora do edema ou até alguma produção de dor por pressão local. Então evite fazer esse tipo de movimento. As leituras, o ideal é que o livro seja elevado e não a cabeça abaixada. Pegar objetos que caíram do chão, essas coisas que parecem corriqueiras e simples, têm que ser pensadas antes de tomar uma atitude no pós-operatório. Agora, uma pergunta muito frequente, que é a questão dos espirros. Bom, o nariz foi mexido, né? Foi operado, vai ter que fazer lavagem com soro, vai ter que imobilizar. Muitas vezes acontece aquela vontade de espirrar. O que fazer quando acontece isso? Primeira coisa, não segurar o espirro. Segurar o espirro é a pior coisa que tu pode fazer no pós-operatório de uma rinoplastia. Obstruir a saída do fluxo aumenta a pressão interna, desfavorece a evolução, aumenta o edema, pode causar desconforto. Então, o que seria a atitude principal a ser realizada? Abrir a boca para espirrar. Ela diminui a pressão da força do ar que sai pelo nariz e não chega a ser equivalente, mas distribui um pouco essa pressão de ar com a boca. E assim tu vai transcorrer esse período do espirro ou da salva de espirros de uma maneira bem melhor. Um erro que acontece, que é um cuidado com a cirurgia, é o da higiene local do nariz. Eu recebo pacientes que às vezes têm medo de mexer na região. Qual é o problema desse medo? Eu não estou dizendo que a pessoa deve mexer com intensidade ou mobilizar em excesso a região operada. Porém, quando a paciente tem um medo excessivo de mexer na região da cirurgia, o que acaba acontecendo é que a região dos pontos, que é essa região interna da narina, da pele com pelos, acaba criando pequenas quantidades de secreção que podem até se tornar obstrutivas ou dolorosas. Essa secreção, ela pode aumentar em quantidade, diminuir o lumen, ou na hora que ela se forma, ela fica tão seca e intensa que repuxa o pelinho, sendo uma região de desconforto. Então o que tem que fazer? Tem que higienizar com frequência com o soro e limpar com cotonete essa região interna para evitar a formação dessas crostas. É a melhor atitude que vai te trazer mais conforto e vai evitar esse tipo de complicação no pós-operatório, que embora não seja grave, pode ser chata de lidar. A lavagem nasal, ela deve ser feita com bastante frequência no início do pós-operatório. Quando que acontece geralmente o erro? No início, todas as pacientes começam lavando bastante, estão focadas na cirurgia, mas com o passar do tempo, vão relaxando nessa questão da lavagem nasal.
Porém, a mucosa, após a cirurgia, acaba ficando com um ressecamento, uma situação diferenciada de limpeza local, diminui um pouco a movimentação das vibriças, ela resseca mais, fica suscetível a desconfortos e edemas. Quando a gente hidrata, lava, diminui a quantidade de crostas, hidrata a mucosa e a cicatrização é favorecida. Então, a lavagem ela não deve ser feita só no início, pós-operatório imediato, ali nos primeiros dias. E sim, ela deve ser estendida para todo o primeiro mês de pós-operatório. Claro que no início elas são bem mais intensas, né? Eu recomendo 1 ou 2 horas de intervalo para lavagem, ser bem ostensiva, exceto, claro, durante o sono, mas depois ela deve ser mantida como um hábito de higiene, principalmente ao acordar, antes de sair para trabalhar, no retorno, ou estudar, enfim. E assim a tua mucosa vai continuar saudável e vai favorecer a cicatrização de médio prazo do teu nariz. Se tu vai fazer uma rinoplastia, preste muita atenção para não cometer esses erros. Ficou em dúvida o que pode, o que não pode fazer? Quer saber mais? Te inscreve no meu canal, clica no sininho para ativar as notificações e até o próximo vídeo.